Bom, nosso próximo texto, vendo a relação de Mateus com os judeus, é no capítulo 9. Mateus no capítulo 9. Diz assim: entrando Jesus num barco, passou para o outro lado e foi para a sua própria cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: tem bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. Mas alguns escribas diziam consigo: este blasfema. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Pois qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantando-se partiu para a sua casa. Vendo isto, as multidões, possuídas de temor, glorificaram a Deus, que dera tal autoridade aos homens. Quer dizer, o que nós vemos aqui? Mais uma coisa muito interessante dentro do contexto judaico. Antes nós vimos Jesus curando um leproso. Agora Jesus curando um paralítico, mas primeiro Jesus fazendo menção do perdão dos pecados. Jesus dizendo: perdoados te são os teus pecados. Ora, nós sabemos que homem nenhum pode perdoar pecado. Então, diante de toda a história que Jesus está deixando para os judeus, diante de toda a expectativa que os judeus possuíam de que viria para eles o Messias, né? Diante de tudo isso, Jesus está realizando obras que eles deveriam ter enxergado. Outros enxergaram. Nicodemos enxergou e fazia parte de uma liderança, fazia parte de uma elite. Nicodemos enxergou. A Bíblia dá testemunho de que alguns fariseus creram em Jesus. O livro de Atos traz essa revelação. E Nicodemos, que era um mestre na lei, foi ter de madrugada com Jesus, o ouviu falar, e depois Nicodemos tenta defender Jesus lá no Sinédrio, diante de Caifás e Anás, os sumos sacerdotes. Nicodemos creu. Se Nicodemos teve subsídio suficiente para crer, outros também tinham. Se Pedro, Tiago, João, Estevão, Alfeu, Bartolomeu, se esses creram em Jesus, ora, outros também tinham condições de crer. Porque o Espírito Santo trabalha, levando todos ao mesmo propósito de convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então Jesus agora se depara diante de uma situação em que ele diz: perdoados te são os teus pecados. Por que Jesus simplesmente não chegou e disse: olha, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa? Acredita-se, né? Falando um pouco para nós, acredita-se que Jesus enxergou que a causa daquele homem, o seu problema físico, a sua anomalia, a sua paralisia, era também consequência de pecado. Então, como Jesus detectou que o problema daquele homem não era só, de repente, uma virose, uma paralisia normal, não, Jesus detectou que tinha problemas que faziam aquele homem permanecer também do jeito que estava, e Jesus detectou o problema pecado. Isso é um pensamento muito aceitável, porque, biblicamente, nós podemos crer que o pecado nos faz adoecer. Tá? Vários textos de Provérbios, Eclesiastes, dos Evangelhos, muito abundantemente, do tempo dos profetas, vários textos nos levam a entender que pecado causa problemas naturais. Ora, isso é muito óbvio. Para mim, é muito óbvio.
Porque nós não podemos estar carregados de pecado e viver em plena paz e harmonia. Não, ao contrário, nós precisamos ter os nossos pecados perdoados para viver em plena paz e harmonia diante de Deus. Então, quando os nossos pecados estão ativos, ainda não receberam o perdão, aí eu tenho uma série de problemas. Às vezes, tem pessoas que têm problemas de respiração, tem pessoas que têm vários problemas, taquicardíaco, alergias, pessoas que não têm firmeza na mão, pega uma coisa, deixa cair, né? Já viu? Essas pessoas que, caramba, tudo que eu pego eu deixo cair. Já quebrei 5 pratos só essa semana. Já quebrei não sei quantos copos. Caramba, eu seguro as coisas direito, mas elas caem da minha mão. Por que será? Não é normal. Tem algum problema na mão? Não, tem gente que vai até no médico. Vai no médico, o médico examina, aperta aqui. Não, sua mão está normal. Pressiona isso, pressiona aquilo. Mas existe um problema espiritual ali que leva a acontecerem fatos no mundo físico, no mundo natural. Isso é óbvio. Os nossos pecados fazem separação entre nós e nosso Deus. Mas o nosso Deus na nossa vida nos dá um viver no mundo natural, debaixo de um mover espiritual. Se eu estou em pecado, separado de Deus, isso vai gerar uma consequência em todo o ramo da minha vida. Tem pessoas que justamente dizem o quê? Se a tua vida espiritual vai bem, tudo vai bem. Se a tua vida espiritual vai bem, irmão, se a mesa está farta ou não está, você vai bem. Você vai bem, porque quem anda pela fé, a Bíblia diz, né, de fé em fé e de glória em glória. Então, Jesus detectou naquele homem pecado. É uma visão. Por outro lado, Jesus vai, alguns creem que ele quis apenas demonstrar a sua autoridade e mostrar para aqueles que estavam ali reunidos. Então ele diz, perdoados te são os teus pecados. Aí a turminha, a elite religiosa, os bons de bola da sociedade, então, eles criticam Jesus, blasfemam, e Jesus diz, Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, diz, e por que cogitar no vosso coração? Pois que é mais fácil dizer, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Jesus falou, para mim, tanto faz. Para mim, tanto faz. Agora, vocês estão escandalizados porque eu estou dizendo, perdoados são os teus pecados? Jesus diz, perdoados se são os teus pecados. Aí entra um pouco da cultura judaica, em que eles acreditavam que qualquer pessoa enferma era consequência de pecado. Lembra que Jesus diz assim, vem cá, vocês acham que tem alguém aí mais inocente, mais justo do que aqueles que a torre, como é que chamava a torre? A torre de Siloé que caiu sobre eles, vocês estão se achando mais justo do que eles? Se vocês não se converterem, de igual modo perecereis. Ou seja, o pecado deles, dentro da cultura judaica, o pecado deles que fez a torre cair sobre eles, é semelhante ao pecado de vocês se não se converter. Pior, uma torre muito pior vai cair em cima de vocês. Que a Escritura diz, né? A respeito de Cristo, sobre quem esta pedra cair, será reduzido a pó. Então, Jesus está mostrando, usando a cultura judaica, né, em que enfermidade normalmente está relacionada a pecado. Lembra dos discípulos de Jesus, depois de caminharem com ele, vê um homem cego de nascença. Qual foi a pergunta deles? Mestre, quem pecou para que esse nascesse cego? Ele ou seus pais? Tudo que eles viam com relação a enfermidades, eles relacionavam a pecado. E eles não estavam muito longe da realidade, não. Eles não estavam viajando, não, irmão. Porque se nós temos em nosso meio Jeová Rafa, o Deus que cura, por que ele cura um e o outro não? Que ele cura, nós sabemos que cura. Se sabemos. Que ele opera, ele opera. E por que uns caminham bem? Por que uns prosperam? Por que as portas se abrem para uns e não abrem para outros?
Por que a enfermidade que um foi curado, o outro arrasta a vida toda? A diferença está em Deus ou no homem? Em Deus não há diferença. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Não faz diferença. O sangue e o sacrifício do seu filho é de igual modo para todos. Agora, o que cada um, o comportamento que cada um tem mediante esse sacrifício, isso vai fazer a diferença. Então, esse é o contexto, é o cenário de Israel. Então Jesus vem e, tá vendo? Está enfermo, na cabeça dos fariseus, de quem mais está lá no meio. Bom, isso aí é um pecador. Aí Jesus vem e diz assim, eles estão achando que o cara é pecador, estão dizendo que o cara é pecador. Se está certo ou não está certo, vamos pular o degrau. Então, perdoados são os teus pecados. Ora, eles dizem, mas só Deus pode perdoar os pecados. Em outras palavras, Jesus está dizendo o quê? Eu sou Deus. Mas só Deus pode perdoar os pecados. E na cabeça deles, o pecado, a enfermidade é consequência do pecado. Então, se Jesus realmente tinha poder para perdoar o pecado, o paralítico tinha que levantar. Porque ele está ali enfermo, na cabeça deles, pura consequência do pecado. Jesus diz, qual é mais fácil? Ou seja, na cabeça de vocês tanto não faz? Se ele levantar, não significa que os pecados dele foram perdoados? E se os pecados dele foram perdoados, ele não tem que se levantar? Jesus está jogando com a própria mente deles. Jesus está jogando com a própria cultura deles. Se ele levantar, na cabeça dos fariseus, o pecado dele foi perdoado. E se Jesus disser, perdoados se são os teus pecados, se realmente isso aconteceu quando Jesus falou, ele tem que levantar. Jesus está dizendo, eu tenho poder para perdoar o pecado e ele vai levantar. Perdoados são os teus pecados, levanta aí, vai passear. Vai jogar futebol, vai mergulhar na praia, vai pescar, está curado e acabou a história. Aí muitas vezes dessas situações as pessoas saíam, depois de todas as provas, saíam para conspirar como que ia matar Jesus. Que coisa mais impressionante. Aí Jesus está dizendo assim, vocês querem me matar, né? Sabe quem que eu estou vendo lá na frente? Eu estou vendo uma cortina de ferro se abrindo. Vocês querem me matar, né? Estou vendo lá na frente uma besta chamada Hitler. Vocês querem me matar, não querem? Tá bom. Vocês querem fazer a vontade do pai de vocês, né? Homicida e assassino desde o princípio. É isso que vocês querem, né? Tá bom. Com sinais como estes, que dentro da cultura, da vida deles era evidente, eles tinham a obrigação de se converter. Tinham a obrigação. Pode até ignorar João Batista, mas tinha obrigação. Os sinais são muito fortes. Dentro da cultura judaica, os sinais são muito fortes. Para nós, muitas vezes, olhar aquela situação, perdoados são os seus pecados. Poxa, Jesus, está vendo? Perdoava pecado. Curou. Mas dentro da cultura judaica, a situação é bem diferente. É bem mais forte. E Mateus é o evangelho que visa realmente atingir esses detalhes da cultura judaica. Bom, enfim, com essa atitude aqui, o que Jesus está fazendo, trazendo à memória? Isaías 7,14. A virgem conceberá, dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Jesus está dizendo, sou eu, estou aqui com vocês. Curou o leproso, perdoou o pecado, sou eu. Não está lá profetizado? Ele será Deus conosco. Mas o povo perece por falta de conhecimento. Nós vamos seguir ainda um pouquinho mais. Mateus capítulo 12. Em Mateus capítulo 12, nós vamos nos deparar com uma situação desgastante, que é a questão do sábado. Situação chata, situação que demonstra que as pessoas não estavam preparadas para receber novas revelações de Deus.
As pessoas em Israel não haviam entendido as dispensações. Apesar deles conhecerem a história de Adão, a história dos juízes, a história dos reis, a história dos sacerdotes. O que nós temos aqui na história de Adão, juízes, reis, sacerdotes? Nós temos o que muitas vezes chamamos de dispensação, ou seja, as maneiras diferentes como Deus está tratando com os homens. Deus vem mostrando que Ele trata de formas diferentes. Se Deus trata de formas diferentes, eu tenho a obrigação de estar na minha torre de vigia, esperando de que forma Deus vai tratar. De qual maneira Deus vai tratar? Quem imaginou que a restauração pudesse se levantar? Quem imaginou que fosse aparecer um louco dizendo, fulano, filho do diabo, raça de víboras, mercenários? Quem imaginou que esse cara fosse surgir? Ninguém imaginou. Poucos entenderam, estão caminhando, estão compreendendo, outros estão numa luta terrível. Caramba, será que isso é verdade? Será que eu não estou em pecado, não? Será que só em ouvir essas mensagens desse maluco eu não estou em pecado? Entende? A luta, por quê? A compreensão ainda não chegou. A pessoa ainda não entendeu que Deus não é estático e estacionado, que Ele não decretou algo e acabou, Ele não morreu naquele decreto da sua maneira de tratar. Ao longo da história, Ele trata de formas diferentes, de tempo em tempo. Ora, nós não dizemos que vai haver um arrebatamento? Nós não dizemos que o anticristo vai reinar? Nós não dizemos que vai haver um milênio? Não são formas diferentes que Deus vai estar tratando? Não é o que a Escritura claramente diz? Mas também diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Então, veja, eles têm Adão. Ora, a maneira como Deus tratou com Adão no tempo de Adão foi específica. No tempo dos juízes, tinha alguma coisa a ver com o tempo de Adão? Mas não tinha nada a ver. E no tempo dos reis? E o ministério sacerdotal, que não existia no tempo de Adão? Enfim, Deus está mostrando que Ele trata de formas diferentes. Nós temos que estar esperando. Então, quando Deus decretou o privilégio do sábado para a nação de Israel, eles não aceitariam, estavam com a mente cauterizada, estavam obstinados e não aceitariam que Deus pudesse trazer algo diferente daquilo que eles já conheciam. Se nós queremos caminhar bem e ser esperto, nós temos que sempre admitir que somos alunos e que a qualquer momento Deus pode trazer uma lição nova. Se não admitirmos isso, estaciona, fica para trás, daqui a pouco você vai ver um monte de escadinha do seu lado subindo e um monte de gente nela, e a sua parou ali, a sua não tem mais degrau para subir. Deus é um Deus infinito e nós não conhecemos a mente de Deus, porque a Escritura diz, quem primeiro deu a Ele para que lhe seja restituído? Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Então Ele tem coisas a revelar e eu tenho que estar preparado para o que Ele tem a me revelar. Se eu estacionar a minha mente, o meu estudo, a minha fé, às vezes eu estaciono a minha fé. Não, eu conheço o Novo Testamento, eu conheço o Antigo Testamento, eu sei até aqui como Deus trabalhou, eu estaciono a minha fé. Mas eu ainda não estou pronto para receber a novidade de Deus e que Ele possa vir trabalhar de forma diferente. Isso tem derrubado a igreja ao longo da história. Então, aqui no capítulo 12, Jesus vem e diz: porque aquele tempo, por aquele tempo, em dia de sábado, passou Jesus pelas searas. Ora, estando os seus discípulos com fome, entraram a colher espigas e comer. Os fariseus, porém, vendo isso, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer em dia de sábado. Mas Jesus lhes disse: não lestes o que fez Davi, quando ele e seus companheiros tiveram fome, como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não lhes era lícito comer? Nem a ele, nem aos que com ele estavam, mas exclusivamente aos sacerdotes.
Ou não lestes na lei que aos sábados os sacerdotes no templo fazem o quê? Violam o sábado e ficam sem culpa. Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Mas se vós soubesse que significa a misericórdia que era no holocausto, não teríeis condenado inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. Eles estão, né? Isso a gente sabe que é uma luta constante, uma rotina desgastante, uma perseguição a Jesus, perseguição aos discípulos. Isso aí é um horror na cauterização da mente dos judeus, porque eles não aceitam que o Deus que deu a lei pudesse vir a tratar de forma diferente e que tinha poder para até em certos aspectos, uma vez que Deus está vendo que as culturas vão mudar, que coisas vão mudar, Deus trata com o homem no momento, ele faz decretos para um momento. Quando as coisas mudam, ele traz novos decretos. Mas tem gente que não aceita isso. Tem pessoas que dizem assim, a Bíblia é a palavra de Deus imutável. A Bíblia é a palavra de Deus imutável. Mas Deus não é imutável nos seus decretos para com os homens. Ele é imutável no seu caráter, na sua personalidade, mas na maneira de tratar com a humanidade, ele muda. Ou não muda? Ah, se muda. No Antigo Testamento eu não vi nenhum Jesus oferecido pela humanidade. Foi diferente com Adão. Nós temos várias dispensações, a apostila mostra, dispensação da inocência, consciência humana, governo humano, sacerdote, reis. Durante o cativeiro, Deus continuou tratando com o seu povo. Quem poderia imaginar que Deus ia levar seu povo para cativeiro e continuar tratando com ele? Vem Jeremias, se rendam à Babilônia, é a vontade de Deus. Mata esse cara, que é isso? Dizer que nós, o povo santo de Deus, vamos ter que ser levados cativos, que Deus vai tratar assim? Não, mata esse cara, esquarteja, acaba com ele. Era ou não era a vontade de Deus? Vocês querem viver? Se entreguem à Babilônia. Quem se entregou, viveu. Quem não se entregou, morreu. Então Deus tem maneiras diferentes de tratar. E eles não aceitavam a abolição do sábado de jeito nenhum. Ah, hoje tem até uns palhaços aí chamados Adventistas do Sétimo Dia. Palhaços, não são crentes, não estão no caminho da salvação, são palhaços, são mercenários natos, são palhaços. Não existe guarda de sábado para a igreja de Jesus Cristo. E Jesus está falando, o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Ah, mas os teus discípulos estão colhendo espigas. Ele falou, os meus discípulos? Ué, a Bíblia já vai dizer, né? Que Jesus com seu sangue nos comprou e nos fez reis e sacerdotes, reino sacerdotal. Ah, os meus discípulos estão colhendo espiga. Ué, vocês não viram o que fez Davi? Davi podia fazer? Jesus está dizendo que não, mas fez. E os homens de Davi que também não podiam pegar naqueles pães, no sábado, não pegaram? Pegaram. Que mal aconteceu a eles? Jesus está dizendo, em outras palavras, o que ele já tinha dito. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Aí Jesus vai e desce mais um pouco a profundidade da palavra e diz assim, vocês não estão vendo que os sacerdotes, aos sábados, lá no templo, eles violam a lei e ficam sem culpa? Se Jesus está dizendo que ficam sem culpa, está dizendo, Deus não lhes atribui culpa. E nós somos o quê? Nós não somos sacerdotes do Deus vivo? Nós não somos sacerdotes do Altíssimo? Portanto, quem guarda sábado é palhaço. Um grande exemplo são as igrejas adventistas do sétimo dia. Um bando de palhaço desqualificado. Nós somos senhores do sábado, somos senhores de qualquer dia. Todos os dias que temos é para cultuar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. É isso que nós fazemos, um sábado, domingo, feriado. Vem uns feriados bons aí, prolongados, né, de carnaval, a gente aproveita para fazer um monte de coisa, para glorificar a Deus. Vai para um canto, lê Bíblia, ora e vai embora, né? Quem não tem que trabalhar nesses dias, então, aproveite os feriados prolongados, né? Vem o dia da Cida,
vem o dia do bastião, vem o dia daquele cara que anda no cavalo, aliás, que dizem que já caiu do cavalo há muito tempo. Então, o Jorge, né? Então, meu irmão, nós não temos dia específico para cultuar o nosso Deus. Nós cultuamos Deus em todos os dias, né? Ah, sim, os adventistas ainda nos acusam. Vocês sabiam que os adventistas nos acusam? Já leu os estudos deles? Dizem que nós que guardamos o domingo, guardamos o dia da besta. Porque o domingo foi instituído pela Igreja Católica, o Império Romano, e brá, que ninguém aguenta mais tanta besteira. E diz que nós vamos aceitar a marca da besta, que é 666, o sinal do anticristo. Por quê? Porque nós guardamos o dia do anticristo, que é domingo. Olha que incontinência, que ignorância, que estupidez. Que falta de ABCD. Né? Que falta de 1 mais 1 igual a 2. Falta o básico para eles. Então, irmão, Jesus está dizendo aqui, os sacerdotes violam o sábado, ficam sem culpa. Isso é impressionante. Isso aqui daria para a gente seguir adiante. Só nesse pontinho que os sacerdotes violam o sábado, daria para caminhar bastante, mas talvez a gente fuja um pouquinho do nosso contexto, e eu queria não fugir. Ainda nesse capítulo 12, para nós concluirmos, no verso 9, diz: tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, e eles então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Quer dizer, lá vem eles de novo, montado no camelo do sábado deles, impregnados de vontade de acusar Jesus, doidos para ver Jesus morto, né? E diz: é lícito curar no sábado? Ao que lhes respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado esta cair numa cova, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha? Logo, é lícito nos sábados fazer o bem. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e ela ficou sã como a outra. Retirando-se, porém, os fariseus conspiravam contra ele sobre como lhe tirariam a vida. Ele falou: vem cá, vamos fazer o seguinte. Vocês têm ovelhas, vocês têm vacas, tem boi, tem cavalo. E se, quanto vale um boi e um cavalo aí? Ah, vale X. Vale não sei quantos dólares, né? Vamos traduzir. Vale não sei quantos $1000. Ah, tá. E se essa fortuna toda de vocês num sábado cair numa cova, vocês vão deixar morrer lá? Jesus está dizendo que para vocês vale mais a vida de um animal do que a de um ser humano. Porque um cidadão que precise de livramento no sábado, morre lá, porque vocês não podem trabalhar para tirar um cara de uma cova no sábado, mas o boi de vocês vão tirar. Israel, uma nação rica, Jesus joga logo, mexe logo no bolso deles. Só tinha ovelha, quem tinha ovelha era recurso, ovelha era sustento, ovelha era recurso financeiro do bom. Gado, Israel era uma nação agrícola, não existia tecnologias, essa era digital, PC, não existia, o mundo não tinha essa economia. Toda a economia mundial girava em torno do campo, da terra, dos animais. Isso era riqueza. Lembra? Jó era um homem muito rico, porque tinha não sei quantos 1000 camelos, tinha não sei quantos... Isso era riqueza. Então Jesus está dizendo assim, vou mexer logo no bolso dessa galera aí, dessas cabrabão aí. Vem cá, você tem ovelha, não tem? Ah, todo mundo aqui é riquinho, fariseu, todo mundo tinha dinheiro, todo mundo tinha recurso. Até quem não tinha que ter. Tinha gente que estava no ministério sacerdotal e pela lei eles não tinham que ter terras. Que era isso que era dito lá. Mas eles tinham.
Eles estavam no ministério sacerdotal, eles estavam cuidando da lei, eles estavam cuidando do templo, e eles pegavam ladrões, pegavam a oferta do templo e compravam propriedades particulares. Mas quando Deus repartiu lá as tribos de Israel, disse que tinha uma tribo que ia cuidar dessas coisas, que não ia ter possessões, ia apenas viver dos dízimos e das ofertas que eram trazidas. Mas eles tinham possessões. Eles eram transgressores. Era uma classe muito boa, irmão. Você estudar a cultura, a história de Israel, você fica meio impressionado. Aí quando alguém vem dizer assim, caramba, a maior perseguição mundial contra judeu, todo mundo odeia judeu, faz piada com judeu, Hitler quis acabar com os judeus, a União Soviética quis acabar com os judeus, já tem gente aí planejando o extermínio dos judeus. É mesmo? É à toa, troco de nada. Porque eles são muito bonzinhos realmente. Irmão, nessa vida você colhe o que você planta. E a Escritura diz, e quem sou eu para questionar? Eu visito a maldade dos pais nos filhos, até terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Quem diz isso é Deus suficiente para velar sobre a sua palavra e a cumprir. Se eu concordo ou não, problema meu. É assim, decreto de Deus. Então, veja bem, Jesus coloca aí, diante deles, a inversão de valores que eles tinham, o que os fazia indigno do reino de Deus. Jesus vem disposto a morrer pela vida de um ser humano, mas agora joga na cara deles a inversão de valores deles. Quer dizer que fazer bem a um homem no sábado, eu não posso. Mas para tirar o teu burro lá da cova, o teu boi, o teu camelo, ou a tua ovelha, o teu animal que está lá na cova, isso aí vocês não estão nem aí. Se não conseguir tirar sozinho, vai até pedir ajuda. Porque, dinheiro, aquilo significava riqueza. Então Jesus está dizendo, inversão de valores. Vocês não estão valorizando o que tem que ser valorizado. O pensamento de vocês está em divergência para com o pensamento de Deus. Então, nós encerramos apenas confirmando que Jesus vai e diz, é lícito no sábado fazer o bem. É lícito no sábado fazer o bem. Acabou, meu irmão. Se é lícito no sábado fazer o bem, eu posso viver no sábado e fazer nele o que eu bem quiser. Tá? Desde que esteja dentro do conceito de bem, como em todos os dias. Amém? Nós vamos encerrar então? Vamos ficar por aqui?